mar é fonte de crescimento económico que contribui para a segurança alimentar, o emprego, a mobilidade de pessoas e bens, entre outras potencialidades. O potencial de crescimento de Cabo Verde como uma economia complementar de prestações de serviços na economia azul é ilimitado. Reconhecendo o capital natural costeiro e marinho do país, o governo de Cabo Verde está cada vez mais atento ao potencial da economia azul. Para o efeito, traçou como objetivo a implementação de políticas no sentido de fazer do país um Estado que valoriza o oceano e suas potencialidades sustentáveis. No âmbito da investigação marinha, particularmente os recursos marinhos e pesqueiros, Cabo Verde tem adotado uma abordagem holística para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. O país tem direcionado investimentos significativos juntamente com parceiros estratégicos para o avanço tecnológico integrativo, incorporando sistemas de monitoramento via satélite com o intuito de combater eficazmente a pesca ilegal não declarada e não regulamentada. No âmbito da investigação oceanográfica, Cabo Verde tem-se destacado pela sua colaboração ativa com instituições científicas, tanto nacionais como internacionais, na construção de uma rede robusta de monitoramento do nível do mar. Desde a criação do Observatório Oceânico de Cabo Verde, em 2006, o país tem progredido na implementação de sistemas de observação autónomos e na coleta de dados oceanográficos por meio de campanhas interdisciplinares. O Centro Oceanográfico do Mindelo dedica-se à pesquisa e inovação, atuando como elo entre pesquisadores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos oceanos e promovendo colaborações científicas essenciais no combate às mudanças climáticas. Cabo Verde encontra-se estrategicamente na posição certa para ganhar o futuro e valorizar todo o seu potencial natural e geoestratégico.
Boa tarde. Sua Excelência, Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, Excelentíssimo Sr. Professor Gunter Pauli, referência mundial em economia azul, Excelentíssimas Senhoras Ministras, Excelentíssimos Senhores Ministros cá presentes, Excelentíssimas Deputadas aqui presentes, Excelentíssimos Deputados, caros e caras convidadas. Sejam muito bem-vindos à conversa aberta entre o Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, e o professor Gunter Pauli. Esta, sem dúvida, será mais uma conversa aberta que está inserida no programa Civinex, iniciativa do Governo para projetar Cabo Verde para o futuro através da ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Este é mais uma edição do Prime Minister Speaker Series, espaço de diálogo estratégico sobre temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Cabo Verde possui uma vasta zona económica exclusiva, 99% do território é mar. A economia azul é reconhecida como âncora estratégica. Aumento da resiliência, criação de emprego e combate ao desemprego jovem é, sem dúvida, uma das grandes apostas. O país tem apostado na transição de uma economia marítima tradicional para uma economia azul, sustentável e inclusiva, através de desenvolvimento do turismo náutico costeiro, transporte marítimo e logística internacional, pesca sustentável e aquacultura, investigação científica e inovação ligada ao mar, energia renovável a partir dos oceanos, proteção e da biodiversidade marinha. Feito este enquadramento, damos início, portanto, ao Prime Minister Speaker Series, com a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Ulisses Correia e Silva, e o Professor Gunter Pauli, agradecendo desde já a sua presença e o contributo. Quem irá moderar esta conversa será a doutora Ineida Gomes, administrativa executiva da Autoridade Portuária Cabo-Verdiana Enapor, a quem nós agradecemos por ter aceito este convite. Portanto, painel constituído, passo a palavra de imediato à doutora Ineida, que fará toda a condução desta conversa. Até já. Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, Professor Gunter, um prazer tê-lo cá em Cabo Verde. Dou as boas-vindas a todos os presentes e vamos iniciar rapidamente com a nossa conversa. Sr. Primeiro-Ministro, peço a sua autorização para fazer uma breve apresentação do nosso professor Gunter Pauli, que é formado em Economia, não é? Tem um mestrado em Administração de Empresas. O professor Gunter é um empreendedor nato. Já abriu, tivemos na nossa conversa há bocado, já abriu montou mais do que 204 empresas em vários países do mundo. É um fabricante de barcos também 100% hidrogênio, é um conselheiro, consultor e palestrante internacional. Mas, para além disso, das obras que ele já publicou, o tão conhecido The Blue Economy, desde 1994, professor Gunter também já viveu em 4 continentes, é fluente em 7 línguas e vai facilitar o meu trabalho aqui porque vai falar em português, porque percebe muito bem português e fala também muito bem. Portanto, neste ponto estamos bem. Não é? Rapidamente, passo ao Sr. Primeiro-Ministro, que é o anfitrião desse evento também, antes de deixar consigo a condução em parte dessa conversa, pedi-lhe também que nos compartilhasse connosco um bocadinho essa visão de Cabo Verde sobre a economia azul, não é? Os desafios que nós temos, a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde e os projetos que Cabo Verde tem a nível da economia azul. Bom, muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar e cumprimentar a todos os presentes, de uma forma particular, a professora Gunter, e obrigado por ter aceito visitar Cabo Verde, é meu convite,
e estar aqui para fazermos esta conversa, que não é uma conversa a três, vai ser uma conversa também com a plateia, para podermos interagir. E interagir no sentido de aproveitarmos o máximo este momento de uma pessoa com uma vasta experiência. Tivemos uma boa conversa há bocado e foi uma conversa que permitiu fazer logo uma grande empatia relativamente a alguém que não só tem conhecimentos relativamente a toda a bagagem técnica, científica, económica, mas que tem um sentido prático muito, muito forte, de olhar para a realidade e procurar soluções, fazer investigação e desenvolvimento, mas para procura de respostas que provoquem economia, geração de rendimento, emprego, exportação, no fundo, tudo aquilo que é a base de uma economia. E é a primeira vez que ele vem a Cabo Verde e parece que, da conversa que nós tivemos, que já é um conhecedor de Cabo Verde. Por isso, mais do que aquilo que eu vou dizer, eu sugiro que nós façamos aqui uma boa interação. Relativamente a Cabo Verde, nós somos, como todos nós sabemos, muito mais mar do que território terrestre. E somos muito mais diáspora do que população residente. Cabo Verde acaba por ser, em termos de território, mais mar, em termos de população, mais diáspora. Isto para nós é desafiante, sempre fomos assim durante séculos e o mar traz-nos depois não só aquilo que temos estado a desenvolver, mas oportunidades e desafios. E a economia azul e a parte económica em si ainda é uma porta aberta para tirarmos o máximo de proveito. E nós temos estado a trabalhar nessas vertentes todas, a começar pelo conhecimento, inovação, investigação, desenvolvimento, instituições que já existem, já funcionam. Temos a Universidade Técnica do Atlântico em São Vicente, o Centro Oceânico de Mindelo, na área de investigação e desenvolvimento, o EMAR na área de formação, porque o capital humano é essencial para qualquer área de intervenção, e nós temos essa ambição de posicionar Cabo Verde como uma plataforma não só de formação de quadros e de técnicos em Cabo Verde, mas também para a nossa sub-região. Segundo lugar, a investigação e desenvolvimento, uma ambição também muito forte de posicionar Cabo Verde como um centro, uma plataforma de investigação na área oceânica, da atmosfera, do clima. Temos uma boa parceria com o Geomar alemã e criar uma rede de intervenção e participação nesta área, porque consegue dar também notoriedade ao país e mais, e sem investigação também a gente não tem a possibilidade de encontrar novas soluções. Em terceiro lugar, a economia em si. O turismo é muito ligado ao sol e à praia, apesar da diversidade que nós temos de ofertas diferenciadas nas diversas ilhas. Os transportes, obviamente, a reparação e a construção naval, que está muito centrada em São Vicente, toda a fileira daquilo que é oportunidades hoje que se desenvolvem. Estou a vir agora de Mindelo. Antes de ontem nós tivemos numa exposição onde jovens e a maior parte de mulheres estão a produzir peças únicas de artesanato através de pele de peixe. Para mim foi uma primeira experiência, coisas giras e bonitas e únicas. Quer dizer, aquilo que era desperdício, que é desperdício normalmente, que a gente tira fora, se aproveita e faz produtos de artesanato úteis e com valor relativamente elevado. Este é um dos exemplos. Tudo que se possa desenvolver reaproveitando e criando economias circulares à volta do mar está também na centralidade do nosso interesse. Água. Não só Cabo Verde é mais mar do que terra, Cabo Verde é um país que secularmente tem sofrido os impactos da nossa localização no corredor do Sahel. A questão da seca e a questão das mudanças climáticas. Esse desafio de ter água e não ficar dependente das chuvas.
e ter soluções diferenciadas, e o mar traz-nos isso. É inesgotável à primeira vista, está aí. Nós encontramos desde sempre a procura de uma solução para termos desalinização de água utilizando o mar. Há mais de 50 anos, Cabo Verde começou a fazer a desalinização de água em São Vicente para o consumo humano. Agora temos o desafio de alargá-lo, amplificá-lo e de baixar os custos da sua produção, por isso que essa ligação com energias renováveis é também fundamental. Diversificar as fontes de produção de água. Depois a própria energia, outro fator onde nós temos fortes dependências, o mar, o vento e o sol traz-nos soluções, incluindo hidrogênio verde, que nós estivemos a conversar, e a sua utilização. Por último, e aquilo que nós, de facto, queremos aprender com o professor Gunther, é como aproveitar recursos que já existem, que muitas vezes estão à nossa frente e ainda não transformamos em valor. E como pesquisar e encontrar outras soluções, que a sua experiência, como nós conversamos, é muito rica nisto. Aproveitar, às vezes, coisas simples e transformá-los em grandes cadeias de valor para a economia e para a geração de rendimento e para tornar países menos dependentes da dívida, da ajuda. E essa parte que nós temos aqui interesse de ouvir, já falei um bom bocado, agora eu acho que devíamos concentrar em ouvir o professor Gunther nessa sua perspectiva aqui, muito pragmática, empreendedora e de soluções para a sua aplicabilidade aqui em Cabo Verde. Professor Gunther, nós aqui estamos todos ansiosos para que partilhe connosco o seu conceito de economia azul, não é? Que vem desde os anos 90, mas que até então existe alguma desconformidade normalmente em entender as várias economias, chamadas economias sustentáveis, não é? Gostaríamos que partilhasse com a plateia o seu conceito e, como bem disse Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, nos elucidar das formas como o financiamento, podemos conseguir o financiamento para os tão almejados projetos de economia azul. E da nossa conversa anterior, relatar aqui para esta plateia o quão coisas que estão à nossa vista, não é? Que às vezes nós dizemos que não temos, mas o mindset que tem que mudar para conseguirmos atingir esses processos. Muito obrigado por esse convite de visitar a primeira vez a Cabo Verde, mas não a última vez. Em nossa conversa hoje, Primeiro-Ministro, me senti muito motivado, porque você é uma pessoa com uma mente muito aberta, com um grande interesse de encontrar soluções mais pragmáticas. E eu falo sempre que não precisamos muito análise. O análise leva a parálise. Esse é o problema principal de COP. As reuniões de COP, eu fui responsável de COP 3. COP 3, no Japão, 97. Hoje, vamos ao Brasil para a COP 30. O que fazíamos 30 anos? O que hemos realizado? O estado do meio ambiente não melhor. Se você não tem melhor resultado, você tem que mudar de estratégia. Não pode seguir com a mesma lógica. E penso que o principal é que temos que ter uma mensagem de empreendedorismo para a gente jovem. Temos que inspirar a juventude. Inspirar não com problemas, mas inspirar com portfólios de oportunidades. Acabo de terminar um trabalho para um país menino, Palau. Palau é um país com voto às Nações Unidas e 18 mil habitantes. O que tem Palau? Como podemos imaginar um país como Palau competitivo no mercado mundial? É impossível. Você hoje, para competir,
você precisa economia de escala. Como Palau vai chegar a uma economia de escala? É impossível. Como o Cabo Verde vai ter uma economia de escala? Não vai ter economia de escala. A economia de competitividade de hoje, de escala, é uma economia para a China, para os Estados Unidos, para o Brasil, talvez para a Europa, talvez. A realidade é que temos que mudar nosso conceito de competitividade. E competir não é que você tem um produto barato, competir é que você sabe gerar valor. Número 1, Cabo Verde precisa de uma estratégia de valor. Gerar valor com tudo o que você já tem. Não podemos imaginar de importar da fora, fazer a transformação. Na época de Taiwan, ou de Hong Kong, ou de Singapura, esses são casos únicos. Precisamos de uma estratégia de geração de valor. Um exemplo que falamos, senhor primeiro-ministro, você precisa de água. Se você precisa de água, você precisa dessalinar a água do mar. Mas se você tem água do mar dessalinizada, você tem um lixo. Esse lixo é uma água super salada. E essa água super salada, hoje, se considera um lixo, um problema ambiental. A maioria dos países tem um problema com esta água super salada, que contamina o mar. Diz que contamina o mar. Tem um grupo de pesquisadores no Brasil, em Rio Grande do Sul, e nós hoje temos a produção de microalgas ricas em beta-caroteno. Beta-caroteno é um alimento, é saudável, é um colorante, é um produto que se vende no mercado internacional. É dizer, que se você é um país que precisa de água dessalinizada, você tem que desenvolver a indústria de beta-caroteno. É automático, porque você tem a matéria-prima. Se você tem matéria-prima, tem que gerar valor agregado. Essa é a verdadeira lógica da economia azul. Em 1994, o governo do Japão me convidou para preparar COP3. 94. O COP3 foi celebrado em Kyoto em 97. Depois de 97, até mais ou menos 2007, é feito uma série de projetos com um fundo científico sólido. Por exemplo, você gosta de café, você toma um café da manhã. O lixo de café, hoje, é um lixo. Mas fazemos a pesquisa na Universidade de Hong Kong, na Universidade da China em Hong Kong, que o lixo de café, depois que você ha preparado o café com água quente, que esse lixo é ótimo para cultivar cogumelos. Se você tem café, você cultiva cogumelo. Em África, já temos 6.000 fazendas de café que estão cultivando cogumelos. E o valor que gera cogumelo é melhor que o valor do café. Isso. E quando você tem cogumelo cultivado no lixo, na borra de café, o resíduo depois de haver recolhido o cogumelo é muito bom alimento para a galinha. É dizer, você tem café, você tem cogumelo, você tem galinha, você tem ovo, você tem café da manhã. Isso é economia azul. A economia da azul é produzir muito mais que você pensava que fora possível. Essa é a economia azul. Mas é possível porque você está saindo da lógica do MBA. Você sabe que é um MBA, não? A Master of Business Administration. Eu tenho um MBA.
O único diploma que não valoriza. Um MBA pensa que tem que enfocar em um produto, em um negócio. Não entende. Se eu puder cultivar cogumelo com café, por que não fazer? Se pode ganhar mais dinheiro com o cogumelo que com o café, por que não fazer? Essa é a lógica. Mas se você é Nestlé, a empresa mais grande do mundo do café, você não tem ninguém interesse em cultivar cogumelo. Fazemos o cálculo. Se Nestlé transformar todo o lixo de Nescafé em cogumelo, pode dar a comer a 100 milhões de pessoas em África. Não fazê-lo é um problema ético. Porque fazer mal é mal. Mas negar de fazer bom é mal também. Você tem que fazer bom. E essa filosofia de fazer muito mais com o que você tem gera muito emprego. Um país com muito trabalho nosso na África é Zimbábue. Zimbábue é o único país que eu conheço, dos 25 países em África, onde não há fome. Não há riqueza, mas não tem fome. Por quê? Porque temos construído 2.060 centros de produção de cogumelos. Cada comunidade tem um centro de produção de cogumelos, por graça de uma pesquisa feita em Hong Kong com café. E isso é, hoje, o importante. Temos que ser menos filosófico e mais pragmático. Lo concreto, temos que transformar no concreto. É decir, em 94, 97, fazemos projetos e projetos e projetos. E depois, uns 10 anos, tivemos concretizado 100 projetos. E a base do meu livro Economia Azul são 100 projetos realizados. Essa é a credibilidade da Economia Azul. É concreto, é prático e se pode financiar. Porque cada projeto que queremos implementar precisa de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem o capital, você pensa que não é possível de desenvolver estes novos tipos de economia. Não é correto. Você precisa cash flow. Quando você pode mostrar que você tem cash flow, você pode mobilizar investimento. Se você não tem cash flow, é impossível. Se você compara o cash flow do cogumelo, quanto tempo precisa para recolher cogumelo? 2 semanas. Quanto tempo precisa você para ter a primeira coleta de café? 2 anos. Em que negócio você quer investir? Café ou cogumelo? Mas se você já tem café, você pode aumentar sua produtividade, não produzindo mais café, pero gerando mais valor. Essa é a economia azul. Senhor Primeiro-Ministro, eu vou abusar do que disse, eu vou retomar aqui ao professor só para fecharmos esse ponto, porque falou aqui, Gunther falou da economia, no fundo é da economia circular, não é? Das coisas que vão gerando um atrás do outro. Falou-me também daqui da possibilidade de nós termos que localizar os nossos ativos, não é? Para desenvolver a nossa economia. Nós, Cabo Verde, um país insular, como é que podemos desenvolver neste sentido? Como é que podemos potencializar os nossos ativos por forma a criar rendimentos e ter esse financiamento de que tanto fala nas suas palestras? Eu sempre analiso onde estamos
gastando o dinheiro hoje. Porque é dinheiro que existe. Um exemplo. Em 2002, o Cabildo de El Hierro, la ilha El Hierro, em Canárias, me pediu de fazer um projeto de transformação de geração de energia e de água. E o capital que precisávamos foi de 87 milhões de euros. O governo de Madrid me declarava um lucro, porque 87 milhões para uma população de 5.600 é uma loucura. Não vamos a financiar um elefante branco, como disse a white elephant. E pedi ao ministro espanhol: você sabe quando gasta a ilha El Hierro para a compra de combustível? Não. Eu sei, 9 milhões. Se a ilha é capaz de gastar 9 milhões de euros cada ano durante 10 anos, tenho 90 milhões de capital. Precisamos uma financiação da transição. E isso ficamos a fazê-lo com a Caixa, a Banca La Caixa, em Barcelona. E a Caixa financiou a transferência com a garantia do governo de seguir pagando 9 milhões para petróleo, para agora não mais para petróleo, para amortizar o dinheiro prestado. Isso é o que precisamos. Buscar onde temos dinheiro garantizado para gastar. E fazemos uma mudança de uso desse dinheiro para ter novos projetos de transição. E assim fazemos o projeto de El Hierro. Mas na financiação, como economista, precisamos entender como funciona o efeito multiplicador. Me explico. Se você tem 9 milhões para comprar combustível, esses 9 milhões saem da economia da isla. Se eu tenho capacidade de produzir energia local, são 9 milhões que sigam circulando na economia local. E este gera o efeito multiplicador. Este me permite de fazer modelos matemáticos com um cálculo de um pago que ao princípio é um pouco mais alto, mas depois 3, 4, 5 anos, o efeito multiplicador gera muito mais riqueza, gera muito mais valor na economia local, que permite a fazer expansão de investimento neste tipo de projetos. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, estamos aqui em face a vários desafios, não é? Cabo Verde, como Estado insular, nós temos a consciência disso e gostaríamos também que o senhor nos falasse um bocadinho das principais apostas do Governo para a promoção da economia azul e como é que Cabo Verde está a preparar-se, por exemplo, para os desafios, para garantir uma abordagem, digamos, mais ambiciosa na persecução dos objetivos da economia azul. Obrigado. Não só a economia azul, mas a sustentabilidade no seu todo. Fazendo a ponte, nós assinamos com o governo português um acordo de conversão da dívida em financiamento climático que tem precisamente subjacente este efeito multiplicador. O mesmo valor da dívida que nós temos e que pagamos anualmente o serviço da dívida, que é aplicado em fatores que reduzem a dependência de Cabo Verde
relativamente à importação de combustíveis e que aumenta a sua capacidade de aproveitar recursos internos que nós temos. Sol, vento e mar e produzir em energia. Estamos a fazer aqui uma substituição de um gasto atual que, se não for feito, vai reproduzir ainda mais gastos, que são juros e recursos que são afetos para pagar a dívida. Transformá-lo num financiamento climático, estamos a provocar um efeito virtuoso, que não só faz reduzir o peso da dívida, como reduz dívidas futuras, até por causa da dependência dos combustíveis fósseis, em termos de importação, mas da exposição a choques externos que nós todos sofremos quando há essas crises inflacionistas que são importadas para o país. E, ao mesmo tempo, tem uma componente de economia azul associada. Então, o grande trabalho que nós estamos a tentar desenvolver e criar essa sensibilidade também nas COPs é que vale a pena, relativamente a pequenos estados insulares, olhar para a dívida como uma solução de criar espaço fiscal para investimentos que reduzam dívidas futuras e criem sustentabilidade. Sobre a economia azul, a nossa perspectiva é de facto, tirar o máximo de proveito, mas com sustentabilidade dos recursos que nós temos. E uma coisa nós aprendemos com o professor Gunther, que é fazer a economia, mas fazendo a proteção e a conservação da biodiversidade, proteger também a zona costeira, onde nós temos comunidades, e fazer uma gestão sustentável dos recursos. Então, desde infraestruturas, que nós estamos já a desenvolver. Agora temos em São Vicente o terminal de cruzeiros, que estará a entrar em funcionamento brevemente. Mas já tem subjacente e tem como projeto instalado toda a questão da sustentabilidade, que é garantir que possamos ter o desenvolvimento de um setor que é turístico, mas que gera sustentabilidade. Nós celebramos há pouco tempo um conjunto de acordos que chamamos Pacto da Sustentabilidade no Turismo, com as maiores cadeias hoteleiras de Cabo Verde, no Sal e na Boa Vista. Esse pacto impõe as seguintes condições de adesão voluntária dos hotéis para com o Estado de Cabo Verde. Reduzir o consumo de energia, utilizando energias renováveis o máximo possível. Como muitas delas utilizam dessalinização de água, associar obrigatoriamente investimentos nas energias renováveis para baixar o custo da produção de energia. Zero plástico, a começar pelas palhinhas e garrafas de plástico. Portanto, são hotéis limpos de plástico. Carros elétricos, hotéis que vão fazer investimento para substituírem os veículos movidos a gasóleo e a gasolina por energia elétrica. E todo esse pacto, se nós analisarmos em termos de impacto num setor como o turismo na economia cabo-verdiana, que tem um peso de 25% no PIB, acaba por ter um valor agregado relativamente importante em termos daquilo que é a sustentabilidade. Depois temos o setor das pescas, que é um setor onde Cabo Verde tem também um nível de desenvolvimento potencial grande, apesar dos recursos ali outros têm estado a ser também cada vez mais escassos. O desenvolvimento da pesca sustentável, da pesca que consiga garantir que possamos aproveitar bem aquilo que nós temos com disponibilidade, mas com, por exemplo, o uso de energia solar, energia renovável nas embarcações, para baixar também o custo para os próprios operadores. Todos esses domínios, no sentido de procurar casar sempre aquilo que nós podemos ter como potencial de desenvolvimento da economia a partir do mar, com efeitos de sustentabilidade. E aproveitar também aquilo que foi dito aqui, que é como criar mais valor. Há bocado disse, relativamente à dessalinização, que é o subproduto, que é um problema, que é ter cada vez mais produção de sal,
ser utilizado para microalgas e produção de algas, que tem um valor potencial de mercado muito grande. Então, aquilo que nós estávamos a conversar e queremos continuar a contar com a sua experiência é como transformar esses potenciais em recursos que criem valor, que tenham um mercado e que possa fazer arrancar e alavancar mais a capacidade da produção da economia cabo-verdiana e possa gerar emprego de qualidade. Obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro falou de alguns projetos, né? Cabo Verde tem a nível não só da economia azul e grandes projetos que tem para alavancar cada vez mais a nossa economia, mas também falou aqui de inovações, não é? Inovações que podemos criar, que podemos apostar para o desenvolvimento da nossa economia. E aqui gostaríamos que o professor Gunter partilhasse connosco algumas experiências, porque o professor já esteve em 125 países do mundo e com impacto em vários deles, e poderá aqui nos contar algumas dessas histórias que também são experiências que nós podemos ouvir e replicar aqui. E também falou-se aqui do Sr. Primeiro-Ministro de que 25% do nosso PIB vem do turismo, não é? E nós gostaríamos de saber o que é que o impacto que o turismo tem para Cabo Verde, porque nós temos essa filosofia de querer fazer muito para os turistas, coisas mais fáceis, mais rápidas, que atraem, mas no fundo existe aquela percentagem que é bom para nós também, que é um turista difícil, que gosta de coisas caras, coisas difíceis, e que é isto que atrai para países como Cabo Verde. São três perguntas. Vou lembrar, 3 perguntas. A primeira, inovação. Você sabe que inovação é fazer coisas de outra maneira. Tenho uma experiência com pescadores. O problema da pesca não é sobre a pesca. É que o problema da pesca é pescamos peixes fêmeas grávidas. É impossível. Se você está pescando peixe fêmea grávida, é normal que você não tenha peixe no futuro. E temos o programa com várias ilhas. Os pescadores não vão mais pescar fêmeas. Não, proibidas. O que é o resultado? Que se todos os pescadores não pescam mais peixes fêmeas grávidas, em 5 anos você tem o triple de peixes em seus mares. O triple. É normal. E não é inovação complicada. É simplesmente uma cultura de celebrar vida. Óbvio, você não pode fazer isso com redes. Você tem que fazer com linha. Mas cada peixe com linha, grávida, de volta. Fêmea, de volta. Qual é o problema principal? Que muitos pescadores hoje não sabem diferenciar entre um fêmea e um macho. Não sabem mais. Se você não sabe a diferença entre uma fêmea e um macho, o que sabe você da vida? Nada. E isso é inovação. E eu escrito, convidado por o governo da China. O governo da China me convidou a escrever fábulas. Tenho 365 fábulas escritas em todas as escolas chinas. Todas as escolas chinas têm minhas fábulas. E uma fábula é como vamos a pescar fêmeas grávidas. O menino na colégio, na escola, não pode imaginar que vamos a pescar lavoa. Porque um peixe mais velho tem mais ovos que um peixe fêmea jovem. E por isso, lançamos a ideia na China de não vamos a pescar lavoa. Vamos só pescar os jovens machos. Isso é inovação, mas com impacto enorme. Temos resultados comprovados em vários países. Não se pode fazer em grandes países,
como Espanha. Impossível. Mas com comunidades pesqueiras em ilhas é possível de fazer isso. Segunda inovação. Na comunicação. Você precisa comunicar entre ilhas. Primeira, comunicação com barcos, embarcamentos, ferry. Segundo, com satélite. Você sabe, quando você comunica por satélite, você dá todos os dados a Sr. Musk. Todos os dados que você passa por satélite são dados dos outros, não mais de você. Desenvolvimos uma nova tecnologia de comunicação, que é uma velha tecnologia, que é rádio AM. Você se lembra? Rádio AM? Você não está escutando o rádio AM mais. Você tem Spotify, você tem a sua playlist de Apple, mas o sistema, a infraestrutura de rádio AM existe. É grátis. Hoje temos tecnologia para fazer WhatsApp ou WeChat. Podemos fazer comunicação social com rádio AM grátis. Isso é interessante. Podemos fazer transferência de foto por rádio AM. Não custa nada. Queremos a democratização da internet, podemos fazê-lo com um novo sistema que se chama CNET, a rede do mar, com rádio AM. E todos os barcos que estão fazendo a comunicação, as ilhas de Cabo Verde, todos os barcos têm rádio AM. Porque sem rádio você não tem direito de andar em barco. Isso é uma nova tecnologia. Mas qual é o resultado? Com os milhões de dólares que você tem que pagar para ter acesso a satélite, hoje você não precisa tanto milhões. Você pode desenvolver o rádio AM de alta eficiência local. Essa é outra inovação. Tem sem mais. Tenho muitas tecnologias, por graça da rede de pesquisadores que desenvolvimos desde este COP3. Turismo. Você conhece a ilha Bonaire, no Caribe? O governo holandês pensava que a ilha Bonaire custava muito dinheiro, muito subvencionado, e queria reduzir o custo de gerar a ilha com 17 mil habitantes. O primeiro-ministro da Holanda me pediu visitar e ver o que podemos fazer para desenvolver a economia de Bonaire. Eu visitou, viu que Bonaire, em 2012, tinha 3 campeões mundiais de windsurfing. E eu falei com um campeão e perguntava: por que você tem 3 campeões mundiais? Uma ilha de 17 mil habitantes e você tem campeões. Me falaram: é o ecossistema. Por graça de Recife de Corais, temos uma baía perfeita para desenvolver capacidade, técnica, experiência de windsurfing. E eu propus ao governo um programa de sembrar, de semear corais. Para semear corais, você precisa corais. Os pescadores se transformaram em criadores de corais. Hoje, temos 3.000 pessoas trabalhando em Bonaire para fortalecer esse recife de corais. Este é um turismo com propósito.
um turismo com ânimo, alma, com alma. Qual é o resultado? Que hoje Bonaire tem 35 mil habitantes e 17 campeões mundiais de windsurf. E tem 35 escolas de windsurfing top do mundo. Uma ilha de 17 mil, hoje 35 mil. Por quê? Por graça da conservação e regeneração de Recife de corais. Um projeto que o governo pensava custava muito dinheiro. Mas quem paga? O rico europeu paga. Porque é um prazer de poder aprender a mergulhar, a aprender a mergulhar e aprender a semear corais. E quem tem o mais grande benefício? O pescador. O pescador está vendendo um coral 5 euros. Não recebe nem 5 euros por 1 quilo de peixe. Isso é a transformação do turismo, de deporte e de conservação e melhorar a resiliência do ecossistema de corais. No mundo, todo mundo nos diz que os corais têm problema. Não. Se você pensa que tem problema, você tem problema. Temos que encontrar a solução aos problemas. E com isso, a financiação desse Recife de Bonaire se ha transformado realmente em um exemplo. Hoje temos 11 projetos de restauração de recifes de corais no Caribe, inspirado por o trabalho feito com estes campeões mundiais. Partilhar conosco as suas experiências. Senhor Primeiro-Ministro, bom, nós gostaríamos também de ouvir de si algumas observações do que aqui foi dito pelo professor, não é? A nível de Cabo Verde. Nós estamos, esqueci de avisar, que nós estamos a transmitir, também não só aqui, mas estamos a transmitir nas nossas plataformas essas conversas aqui, essa conversa, aliás. Sr. Rapto, acho que a plateia também está expectante de participar. Como o professor disse, nós temos campeões de kitesurf, de windsurf aqui em Cabo Verde, e também muitas vezes perguntam como é que um país tão pequeno, ainda por cima todos eles concentrados na Ilha do Sal, consegue produzir esses campeões, esse turismo através de eventos que possam depois fazer esta ligação com o mar, com a natureza, e possam criar interesses extremamente importante, até porque eles colocam a Cabo Verde na notoriedade internacional. Infelizmente, alguns deles hoje estão a competir com outras bandeiras. Nomeadamente, temos um campeão mundial que hoje compete com a madeira da Espanha. Temos um que é descendente de cabo-verdianos que compete pela Itália. Mas, quando eles ganham, levam sempre 2 bandeiras. Levam bandeira de Espanha e levam bandeira de Cabo Verde. Levam bandeira de Itália, levam bandeira de Cabo Verde. Portanto, este é um nicho que eu acho que tem um potencial grande de desenvolvimento a partir daquilo que conseguimos produzir com tão pouca quantidade, mas com grande qualidade. E acho que relativamente à plateia, podemos passar a palavra para ouvir também, para colocar as questões. Perguntas, não é? E depois, conforme o andar, vamos vendo se fazemos mais algumas. Por favor, lá em baixo. Alguém queira fazer alguma pergunta ao professor? Dr. Paulino, não é? Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Boa tarde, professor Pauli. É um prazer enorme estar aqui a ouvi-lo, de tanto ouvir o seu nome e escrever sobre o seu nome. Eu estou a fazer um doutoramento em Economia Azul na Universidade de Cape Coast, no Ghana. Portanto, eu fiz questão aqui de vir aqui e ouvir, é um enorme prazer. Eu tinha 2 perguntas.
Aproveitando já agora o tempo, uma primeira pergunta tem a ver com uma questão que foi referida pelo Sr. Primeiro-Ministro e também que foi tocado pelo professor Pauli, que é a inclusão social das comunidades costeiras. Olhando para a realidade aqui de Cabo Verde que nós temos, o que é que recomendaria em termos de políticas públicas, no sentido neste desiderato de expandirmos o conceito de economia azul aqui em Cabo Verde, que políticas públicas nós poderíamos aqui desenhar para garantir ou promover ou acelerar a inclusão das comunidades costeiras nesse processo, nesse conceito, que ultrapassa, digamos, os aspectos da consulta, ou que ultrapassa o mero conceito da criação de emprego nas comunidades, mas para permitir que as comunidades participem nos processos de tomada de decisão relacionados com as questões da economia azul. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com o financiamento. O professor Paulo aqui referiu vários exemplos da inovação. Eu estive aqui a tomar notas mentais e a olhar aqui para o mar, para as nossas ilhas, o que é que nós podemos fazer em termos de promoção de empreendedorismo, mas aqui um aspecto que eu gostaria de ouvir a sua opinião: como canalizar fluxos de financiamento para essas atividades. Não me refiro a financiamento de políticas públicas, de infraestruturas, de políticas, mas financiamento de atividades empreendedoras. Como é que nós podemos aqui incentivar as instituições financeiras a canalizarem mais recursos? Será política tributária? Será mecanismos de redução de percepção de risco? Será mecanismos até... Enfim, que tipo de respostas o professor Pauli aqui poderia recomendar para incentivar também as instituições financeiras a canalizarem mais recursos para a economia azul? Obrigado. Obrigado. Duas perguntas. A resposta será um pouco larga. Primeiro, como involucrar as comunidades? Eu tenho uma técnica muito diferente. Não vou a fazer consultações, não vou a fazer reuniões. Este está muito fastidioso. Isso não dá resultado. Você precisa ter uma estratégia que interessa o jovem. Surpresa. Você tem que chegar com surpresas. Se você tem surpresa, você tem interesse de tudo. O aniversário se celebra com surpresas. A surpresa é o que precisamos. É uma técnica de comunicação. Não precisamos gente que vai meter todo mundo em um círculo e falamos. Não. Surpresa. Surpresa. Precisamos da fêmea gravada a peixe. Esse que vamos a fazer juntos para que todos os jovens saibam a diferença entre um peixe fêmea e um macho. Isso, a gente está interessados de uno. Isso, temos que fazer uma comunicação TikTok. Quando eu falo com jovens, em geral, em escolas, me dizem que o jovem não tem mais de 40 minutos de atenção. Não, é verdade. Quando um jovem está em TikTok, tem 2, 3 horas TikTok sem limite. E eu tenho um competidor. O competidor meu se chama TikTok. E eu tenho que ser melhor que TikTok. E se sou melhor que TikTok, vou ter toda a atenção de todos os jovens horas. Isso é a comunicação que precisamos. E eu é feito. Em El Hierro, na ilha, em Espanha, falamos a língua TikTok. Nenhuma surpresa, mais de 1 minuto. Você tem um vídeo de mais de 1 minuto, você não tem interesse em TikTok. Cambia. Primeiro, esse é muito importante. Como fazemos surpresas estilo TikTok? É que você tem que ter um portfólio de oportunidades, primeiro-ministro. Falamos disso. Fazemos um portfólio de oportunidades. Que você, como políticos, pensa que sim é uma oportunidade para o país, para o Cabo Verde. Mas temos que traduzir isso em uma comunicação com gente jovem que quer ser empreendedor. Isso é a comunicação, involucrar, surpresa, pensar TikTok. Isso é um. Segundo, financiação de empreendedores. Eu tenho um curso universitário para os MBA.
O título do curso, vou decirlo em inglês. How to create your company without experience and without money. Como desenvolver uma empresa sem experiência e sem dinheiro? Porque é a única forma que você pode ser empreendedor. Todos os empreendedores, não se é verdadeiramente uma inovação, se é uma inovação, você não tem gente que tem experiência. E você não tem dinheiro. Mas você tem que saber como gerar o dinheiro, não seu dinheiro de sua empresa, mas dinheiro de outros. Me explico. Temos um projeto hoje em las Ilhas Marquesas, Ilha Marquesa, Tahiti, o norte de Tahiti. 6 ilhas. As 6 ilhas, todos querem ser produtor de hidrogênio. É um sonho. Ser produtor de hidrogênio é um sonho. Fazemos uma análise de cada ilha. Com que vamos a começar? Que é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que você precisa de um cliente. Você não tem cliente, você não tem hidrogênio. Hidrogênio depende, precisa de um cliente. Quem é meu cliente? O cliente que vamos desenvolver nessa região é o transporte marítimo entre ilhas. Tudo com barcos de hidrogênio. E por isso que eu estou desenvolvendo uma construtora naval só para barcos de hidrogênio. Qual é o problema da produção de barcos de hidrogênio? Que você não tem ninguém que pode aproveitar a você hidrogênio. E quando você tem este tipo de situação no mercado, você pode conseguir financiação. Financiação que é, em primeiro lugar, a substituição de importação de petróleo com a produção local de hidrogênio e ter um cliente de hidrogênio. Temos já os primeiros 2 barcos de hidrogênio e este implica que temos já os 2 primeiros centros de produção de hidrogênio em uma ilha que está a 2.000 quilômetros norte de Tahiti, onde a gente pensa que não é possível de inovar. Não, é lá que você pode inovar. A condição, você tem, claro, geração de valor, primeiro, segundo, um cliente confirmado. E você tem a ideia, o conceito, a tecnologia de geração de valor, e você tem um cliente, você pode financiar seu projeto. Essa é a lógica que estamos aplicando para assegurar que gente que não tem dinheiro e que não tem experiência pode desenvolver este tipo de projeto. Me desculpa, é uma plataforma que não me permite dar uma explicação de 2 horas, porque sua pergunta merece 2 horas de explicação, em detalhe, mas o conceito para mim é muito claro. Você pode financiar todo o projeto que tem geração de valor e um cliente, todo. E o número não importa se são 3 zeros, 6 zeros, 9 zeros, tudo é o mesmo. Geração de valor com cash flow, você tem financiação. Tem pouco tempo que é para responder às perguntas, mas nós também temos muitas perguntas, não é? Nós estamos aqui com um impasse, terá que regressar novamente a Cabo Verde para ter mais tempo para discutir sobre esses temas. Mas enquanto cá está, ainda temos mais algum tempo, vou pedir ao público quem tem alguma pergunta para o professor. Bom, muito boa tarde, Sua Excelência. Excelências, simplesmente gostaria de perguntar se o professor, para um Porto Azul, onde começar? Obrigado.
Por onde começar? Um porto azul, não um aeroporto, um porto com barco, sim? Se você me der um terreno, uma costa, você não tem nada, é fácil. Primeiro, em um porto, é a comunicação. Eu tive a grande oportunidade de conciliar o ministro de Defesa da França em sistemas de comunicação. O mais importante hoje num porto é comunicação. O primeiro porto do mundo que faz comunicação, não com rádio, não com sonar, não com satélite, mas com comunicação no água, com luz, é Toulon, em França. Por quê? Porque a comunicação é o mais importante, mas toda comunicação hoje no porto é fácil de hackear. Todo mundo pode descobrir tudo. Por isso, a primeira tecnologia de infraestrutura para um porto é comunicação, com rádio AM encriptado e com sistema de comunicação no água com luz. É a técnica que se chama LiFi. Você conhece LiFi? Li-Fi. Você conhece? Você conhece Wi-Fi? Wi-Fi é com rádio, Li-Fi é com luz. Qual é a diferença entre os dois? Que a luz você não pode hackear. Interessante. Por isso está proibido nos Estados Unidos. Porque o governo quer hackear todo. Isso é normal. Apple, seu telefone está perfeito para a tecnologia de Li-Fi, mas está proibidíssimo. Porque a NSA quer descobrir tudo. Mas comunicação, primeiro, importante. Segundo, cada porto tem que ser produtora de energia. Sabemos todos que energia e água é a estratégia mais importante para a soberania e para a resiliência. Um porto tem que ter água e energia potável em abundância. E com isso fazemos um desenvolvimento, mas o primeiro passo é comunicação, água e energia. E a energia não é com petróleo nem com carvão, é energia renovável. Mas falamos com o primeiro-ministro, o mais importante de energia renovável é que precisamos de energia que se produz 24 horas no dia. A mais grande limitação de muitas energias renováveis é que não se produz em vento, não se produz em sol. Para isso, a água do mar, o mar tem um movimento permanente do mar, isso é energia permanente. Segundo, o mar tem diferença de temperatura. A tecnologia OTEC, vocês conhecem a tecnologia OTEC, Ocean Thermal Energy, esta transferência. Essa é uma energia, você tem profundidade, com a grande profundidade do mar que você tem, cada porto tem que ter um sistema OTEC. O sistema OTEC é, para mim, em 20, 30 anos, um estándar no mercado quando você tem economia azul. Você está ao lado do mar, com uma diferença. Você conhece meu projeto de tomates? Tomate? Tomate, não? Se diz tomate. Pode falar do meu projeto de tomates em Austrália. No sul da Austrália, South Australia, há uma comunidade, Port Augusta. E Port Augusta são velhos
velhas minas de hierro. Para a agricultura, me falaram que não tem nenhum futuro porque tudo está contaminado. Hoje, temos o 10% da produção de tomates em Porto Augusta. Tudo com energia renovável. E toda a irrigação do tomate está feito com a água fria do fundo do mar. Fazemos uma infraestrutura de tubaria que permite bombear água fria de 30 a 40 metros de profundidade por o terreno. E este gera condensação. E com essa condensação, não precisamos de dessalinização, só condensação. Fazemos a produção, cultivo de tomates. É o mais grande centro de produção de tomates da Austrália. Temos o 5% do mercado da Austrália. Com quê? Com o frio do água do mar. Não com água do mar, o frio do água do mar. Essas são inovações que foram realizadas. Um investimento de 220 milhões de dólares. Realizado. E é um projeto, o impacto de carbono por tomate, o mais baixo do mundo. Essas são as inovações que precisamos. E esta é a infraestrutura portuária. Um porto pode ser um centro de produção da agricultura. Pode, não em extenso, mas uma agricultura concentrada. Uma agricultura 3D. Falamos da agricultura em 3D. Quando temos o tomate, os primeiros 60 centímetros não é tomate, são outras hortaliças. Por quê? Porque tomate que toca terra tem problema de fungos. E você gera o tomate de 60 centímetros de altura, você não tem problema de fungos. Você não tem problema de fungos, você não tem problema de fungicida. E tudo isso é o sistema de pensamento contínuo. Perdão. Ministro, permite-me só partilhar com o professor algumas informações rápidas aqui sobre o Porto, né? Trabalho nos portos de Cabo Verde, né? E, como bem disse, nós também, através de uma das políticas do governo, neste caso, era a descarbonização também dos nossos portos, que nós estamos num processo também de transformação digital, de transformação energética, por forma a transformarmos em portos azuis, né? E também em São Vicente, vai estar em São Vicente no dia 30, vai poder também visitar o nosso terminal de cruzeiros, que está na fase final, já vamos para a inauguração em junho, se Deus quiser, ainda a data falta de terminar, mas poderá ver o que o senhor Primeiro-Ministro falou aqui, do nosso projeto de Onshore Power Supply, né, que é a transformação de energias para os navios que atracam em Mindelo, em que vão desligar os seus motores e serem fornecidos com energia totalmente limpa. Portanto, é para lhe dizer que também nós estamos nessa senda de transformação, concretizando também os objetivos que é do governo de Cabo Verde. Vou passar também a palavra, acho que tinha mais uma, Dr. Saidi, que tinha pedido a palavra. Sim. Muito boa tarde. Cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, o saudoso professor Gunter Pauli e a nossa moderadora, né, colega, doutora Ineida Gomes. Professor, a minha pergunta ia para si, já tivemos a oportunidade de ter um contacto mais próximo, mas eu gostaria de que falasse, tendo em conta que a economia azul, o conceito de economia azul, pede, né, uma profunda mudança de mentalidade. E tendo em conta a realidade e a sua experiência em inovação sustentável, nomeadamente em países insulares, em ilhas, um pouco pelo mundo fora, que se podem comparar à realidade de Cabo Verde, eu gostaria que aqui falasse daquilo que devemos evitar. Os erros
que devemos e que temos de evitar nesta ambição de implementação da economia azul, em realidades como a de Cabo Verde. O que é muito importante que seja evitado? Já falamos daquilo que temos que fazer, sabemos que urge uma mudança, um novo mindset, mas da sua experiência, o que é importante desde já termos em mente que deve ser evitado? Obrigado. Primeiro, não vamos a fazer planos de negócios. Don't make business plans. Esse para mim é o erro fundamental. Tudo não pode traduzir em plano de negócio. Não tudo pode ser traduzido em plano de negócio. Nossa estratégia para um país é fazer modelos matemáticos. Você precisa de uma modelação matemática, porque um país tem que buscar o ecossistema, a integração, não uma iniciativa e outra, mas como 3, 4, 5 iniciativas pode fazer uma integração no ecossistema com muito mais fator multiplicador. Isso se precisa. E o problema é que com a lógica de capital, pensamos em um plano de negócio e um Excel. E fazemos a análise em um Excel. Em nossa organização, o uso de Excel é proibido. Você não pode utilizar Excel. Você tem que entender a ligação em uma economia azul entre múltiplas iniciativas. Uma cadeia de iniciativas que são interrelacionadas. E isso não pode traduzir-se em um plano de negócio. Segundo, não pensa que Venture Capital vai financiar seus projetos. VC is out. Você mora em Cabo Verde, não Silicon Valley. Se você é Silicon Valley, você pode fazer Venture Capital. Mas aqui, ou em Palau, ou em Ilhas Marquesas, você não pode pensar em Venture Capital. Você tem que pensar em transformar o dinheiro que já existe em projetos com muito mais valor agregado. Mas com o dinheiro que você já tem, não convencer. E terceiro, você precisa imaginar o valor que você não tem valorizado hoje. Não é valor, o ativo. O ativo que você tem e não tem valorizado. Falamos hoje da biodiversidade. Qual é o valor da biodiversidade para o ministro do Ambiente? É custo. Não é valor. Porque para proteger, para conservar biodiversidade, você tem que se invertir. E qual é o seu retorno? Zero. Temos que ter uma ideia de transformar custo para a conservação em oportunidades para gerar valor com ativos. E esse é o programa que desenvolvimos de eDNA. eDNA. Have you heard of eDNA? El eADN. É o ADN que sacamos do mar. Normalmente o ADN é que conhecemos um animal, sacamos um pouco de pele e vamos a conhecer ADN de um animal. Mas você tem em uma gota de água, você tem 1 milhão de ADN. 1 milhão. Você pode imaginar quanto ADN você tem lá? É ilimitada. É a abundância. Temos uma estratégia para transformar esse ADN em la identificação do seu ADN de Cabo Verde, consequências únicas para a indústria
farmacêutica, para a indústria cosmética. E essa é uma valorização do ADN. Isso é transformar um custo de biodiversidade em um ativo que pode ser um ativo tão importante que pode financiar seu país. Essa forma de pensar é muito importante, mas penso que o sistema de financiação com planos de negócio, business plans, com venture capital, isso, por favor, não funciona. E se funcionar, funcionará só para ele que dá o dinheiro, não para você. Já estamos na reta final da nossa conversa aberta. Tínhamos uma participante, aliás, dois já estavam inscritos. Vou pedir para que sejam sucintos, para depois passarmos ao professor fazer as suas responder e fazer as suas considerações e o senhor Primeiro-Ministro fechar a nossa conversa. Dr. Paulo Veiga. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, cumprimentar o professor Gunter Pauli, a colega Ineida, cumprimentar a todos aqui. Eu ouvi com muita atenção e acredito muito na economia azul. Gostaria de lhe perguntar sobre a educação. Como é que podemos introduzir isto nas nossas escolas, o conceito, e desenvolver para as gerações futuras poderem dar continuidade? E a outra questão é como é que o governo faz com que o setor privado e as comunidades comecem a aplicar este modelo. Como sabe, há uma resistência muito grande do ser humano, e cabo-verdiano não é diferente, em mudar os conceitos. Obrigado. Sou da plateia, a última participação, depois o professor responderá as duas. Pode ser? Ok, obrigada. Doutora Lígia Fonseca. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento e especialmente esta magnífica ideia de nos seduzir com este mar todo e ficamos a achar que tudo é possível, e isso é muito bom, termos cada vez mais esperança. Cumprimento o professor Gunter Pauli, já fui aqui procurar as suas fábulas, vou tentar lê-las e divulgar à colega Ineida, é um prazer vê-la. Naturalmente, eu estando aqui não podia terminar sem lhe colocar uma questão que é muito importante. Qual é o ativo mulher que tem considerado ao longo da sua experiência neste pensar da economia azul? Como sabe, Cabo Verde, a população cabo-verdiana é 50% homens, 50% mulheres. Da experiência que tem, dos países onde tem andado, este ativo, mulher, como é que tem sido desenvolvido ou como é que aprecia o que eu estou a chamar como um grande ativo? Obrigada. Muito obrigado. Sempre eu falo com projetos feitos, não com ideias. Em Tanzânia, temos o projeto mais grande de cultivo de algas marinhas, 23.000 mulheres trabalhando no cultivo de algas. Essa foi uma mudança completa em Tanzânia, de Zanzibar, uma ilha muçulmana, é uma ilha muçulmana onde a mulher teve muito pouca possibilidade de desenvolver fora da casa. Mas identificamos que se você tem que trabalhar todo um dia no mar, você tem que ser protegida contra o sol. E lá, melhor vestimenta é uma burca. A burca, você conhece a burca tradicional, é a melhor proteção contra o sol. E lá temos um projeto que é o maior gerador de emprego no Zanzibar, só para mulheres.
Esse é um projeto realizado. E penso que é muito importante. Por que fazemos o projeto? Porque os homens estavam utilizando dinamita para a pesca. E para eliminar o uso de dinamita para a pesca, precisamos maior ingresso, e este ingresso foi gerado para as mulheres com as algas. E com isso, podemos explicar a seus homens que se você quer melhor ingresso de cultivo de algas marinhas, você tem que conservar os corais que protejam essa baía para fazer o cultivo de algas marinhas. Essa conversa só é possível entre a mulher com seu homem. Não pode dizer um branco como eu, não pode atacar e dizer você está destruindo seu ecossistema com dinamita. Isso não funciona. Precisamos geração de ingresso, respeito para a cultura e integrar um potencial do mar que nadie havia considerado antes. Hoje, Tanzânia é o quarto produtor de algas no mundo, número 4. E isso é um potencial tremendo por graça da mulher. Esse é um projeto concretizado. Em educação, eu penso que o sistema educativo precisa que os jovens possam aprender da ciência nova. A ciência nova é, por exemplo, todos nós aprendimos dos nossos professores a lei de gravidade, como a massa cai da árvore. E eu não quero falar mais da massa que cai, e eu quero saber como subiu massa na árvore. Essa educação hoje não existe. Ninguém, e eu posso pedir a todos vocês, você pode dar-me 7 leis da física que permitem a massa de andar em contra da lei de gravidade. Não. Nenhum professor de física, nenhum professor de biologia. Como? Se a massa não sube, não pode baixar. Mas sube em contra da lei de gravidade. Esse é o tipo de educação que, entre outros com China, podíamos implementar. Porque o jovem não quer saber mais do que os pais lhes dizem. É uma nova geração. O jovem quer seu conhecimento, sua nova apreciação de possibilidades no futuro. E para isso, o mais importante não é ter respostas, o mais importante é ter perguntas. Como subiu massa na árvore? Estamos na reta final. Antes de passar ao Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, para fechar, Gunter, queríamos só que agradecer a sua presença e fizesse alguma consideração, caso queira fazer alguma observação final. Já estamos a terminar. Não sei se queria dizer algumas palavras ao nosso público atento com esta aula extraordinária sobre economia azul, diria eu, transformadora até, relativamente à economia azul. Que legal com esta reunião ao lado do mar. É a primeira vez. Eu feito muitas palestras na minha vida, mas nunca ao lado do mar. Essa é uma situação, uma oportunidade, extraordinária. Obrigado, porque ele ou ela que ha pensado nisso, isso quero repetir. E por graça do Hotel Barceló, que tem este espaço, por dois lados temos mar. O vento, vou lembrar que a próxima vez vou à peluqueria. Antes, vou ter o pelo como primeiro-ministro, curto. Porque eu como você, sim.
porque o pelo meu, com esse vento, é um pouco complicado. E eu pensava que era só o problema da mulher, mas essa vez tenho o mesmo problema. O pelo não tem disciplina. É extraordinário de poder passar aqui. Espero que é um primeiro passo, uma relação a largo prazo entre Cabo Verde e economia azul. Muito obrigado. Ministro. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a presença de todas e de todos. Acho que foi uma boa conversa, um bom momento. Professor Gunter, obrigado mais uma vez por esta sua disponibilidade. Ele tem uma agenda muito, muito complicada e conseguir, de facto, um foro para estar aqui foi também porque teve interesse em estar aqui em Cabo Verde e fazermos este contacto. Aquilo que foi a comunicação vai ao encontro daquilo que, de facto, eram expectativas de uma pessoa com vasto conhecimento, não só técnico, científico, económico, mas prático das realidades e da transformação das realidades. Coisas, às vezes, simples, mas que precisam de uma estratégia para criar valor. Nós já lhe comuniquei o interesse de continuarmos esta relação, a visitar todas as ilhas, porque elas são bem diferentes, são próximas, têm muitos pontos em comum, mas têm também diversidades. Ir visitar uma ilha como o do Fogo e vermos aí todo o potencial do vulcão, aquilo que se pode desenvolver também nesta outra vertente da economia baseada na natureza. E não vou citar mais ilhas para não me criar um problema político, porque se começa a citar Fogo, depois tem que ir para São Nicolau, porque são 9. Portanto, todas as ilhas, o objetivo é de facto termos mais oportunidades para fazermos um conhecimento real da realidade cabo-verdiana e estabelecemos aqui umas pontes de colaboração para podermos identificar. Começou a dar exemplo relativamente a Palau. 2 ativos foram identificados, a partir daí conseguiram desenvolver valor e criar condições para a sustentabilidade da própria economia e do crescimento, criação de emprego, virado para o mercado, através de coisas que eles já tinham e que foi preciso meter-lhe o valor suficiente para ter também mercado. Portanto, essa vertente é importantíssima, porque não produzimos também só para coisas exóticas ou para o consumo, mas para virar também para o mercado. E essa experiência cativou, de facto. O Palau é bem pequenino, metido em áreas de gigantes asiáticos, em termos de economia, e conseguiu descobrir um nicho. Acho que foram 2 ativos que me conversou e me passou essa informação. Portanto, é dentro dessa perspectiva de desenvolvermos esta abordagem, ver como é que nós podemos, para além daquilo que temos definido, fazer as tais surpresas que disse, relativamente aos jovens, mas relativamente às comunidades, o que é que está eventualmente escondido ou não suficientemente valorizado e possa criar um potencial grande, não é, de desenvolvimento. O que é que hoje pode ser um problema e amanhã pode ser uma solução para o próprio desenvolvimento da economia azul. Portanto, fica esta proposta de voltar mais vezes. Vai a São Vicente amanhã, depois da manhã, vai a São Vicente. É importante esse conhecimento de São Vicente, porque em São Vicente nós fizemos uma opção de fazer a centralidade da economia azul em São Vicente. Tem uma zona económica especial da economia azul. O Ministério do Mar está sediado em São Vicente. Um conjunto de valências estão. Isso não significa que as outras ilhas não têm
importância, e todas têm, relativamente à economia azul, mas a parte científica, de investigação, de desenvolvimento, o Centro Oceânico, o Centro de Mindelo, o Senado do Mindelo também está em São Vicente, portanto, toda a parte da academia. Portanto, é bom ter esse conhecimento. Depois iremos ter a oportunidade de mostrar o resto de Cabo Verde e conseguirmos juntos definir uma boa estratégia para acelerarmos aquilo que nós pretendemos relativamente ao desenvolvimento da economia azul e as suas implicações práticas na vida das pessoas, na economia, no rendimento, na produção e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, mais uma vez, obrigado. Acho que merece um grande aplauso. E vamos continuar esta boa colaboração. Obrigado. Obrigada a todos. Somente para agradecer também da minha parte, Sr. Primeiro-Ministro, Professor Gunter. Foi uma honra ter estado aqui neste painel. Saio daqui, com certeza, como todos, com reforçada a visão do que queremos para a economia azul, do que queremos para Cabo Verde. Obrigada a todos. Resto de uma boa noite. E com a devida autorização da Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, damos por encerrada esta conversa aberta entre o Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia Silva, e o Professor Gunter Gauli. Nós aproveitamos aqui para deixar um especial agradecimento ao Professor Gunter Pauli pela partilha de conhecimento e inspiração, e agradecer igualmente à doutora Ineida Gomes, administradora executiva da Autoridade Portuária Cabo-Verdiana da Inapor, pela excelente condução do trabalho. A todos foi um prazer e aproveitamos para convidar a todos para um pequeno momento de networking e que será acompanhado por um coquetel. Boa noite, foi um prazer ter-vos recebido. Obrigada, boa noite. O mar é fonte de crescimento económico que contribui para a segurança alimentar, o emprego, a mobilidade de pessoas e bens, entre outras potencialidades. O potencial de crescimento de Cabo Verde como uma economia complementar de prestações de serviços na economia azul é ilimitado. Reconhecendo o capital natural costeiro e marinho do país, o governo de Cabo Verde está cada vez mais atento ao potencial da economia azul. Para o efeito, traçou como objetivo a implementação de políticas no sentido de fazer do país um Estado que valoriza o oceano e suas potencialidades sustentáveis. No âmbito da investigação marinha, particularmente os recursos marinhos e pesqueiros, Cabo Verde tem adotado uma abordagem holística para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. O país tem direcionado investimentos significativos juntamente com parceiros estratégicos para o avanço tecnológico integrativo, incorporando sistemas de monitoramento via satélite com o intuito de combater eficazmente a pesca ilegal não declarada e não regulamentada. No âmbito da investigação oceanográfica, Cabo Verde tem-se destacado pela sua colaboração ativa com instituições científicas, tanto nacionais como internacionais, na construção de uma rede robusta de monitoramento do nível do mar. Desde a criação do Observatório Oceânico de Cabo Verde em 2006, o país tem progredido na implementação de sistemas de observação autónomos e na coleta de dados oceanográficos por meio de campanhas interdisciplinares. O Centro Oceanográfico do Mindelo dedica-se à pesquisa e inovação, atuando como elo entre pesquisadores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos oceanos e promovendo colaborações científicas essenciais no combate às mudanças climáticas. Cabo Verde encontra-se estrategicamente na posição certa para ganhar o futuro e valorizar todo o seu potencial natural e geoestratégico.